Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Pluralcast, o podcast da Plural Med. Eu me chamo Juniel Lerry e para conversarmos sobre a importância de discutir sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, que impacta milhões de pessoas em todo o mundo e suas famílias, eu tenho a honra de receber representando o IGEP, o gerente SG Ricardo Sampaio. E representando aqui as mães atípicas do município de Groaíras, eu estou com a Denise Loyola e a Diana Ximenes. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, então já iniciando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem, sobre a importância de estarmos aqui conversando sobre esse tema tão relevante. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, por estarmos aqui presente. E o autismo, ele é um tema bastante importante para a gente discutir, porque traz a temática da conscientização, E a gente só consegue incluir, as pessoas, com TEA na sociedade, se de fato haver uma conscientização no geral, Então, assim, dia 18 teve a questão do Dia do Orgulho Autista, que também é uma data super importante, além do Dia da Conscientização do Autismo, mas que foi criada por próprios autistas, que para enfatizar ali o orgulho, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios, eles são pessoas, que superam os seus desafios, seus limites, e de certa forma dá pra gente ter orgulho, de normalizando assim as diferenças, Não dá pra gente falar de autismo sem normalizar as diferenças. E esses indivíduos, eles só conseguem de fato se sentir parte da sociedade quando as pessoas olham para eles de forma natural, entendeu? Onde eles podem... eles têm as dificuldades deles, mas quando a sociedade tem um maior conhecimento disso, de certa forma, eles não se camuflam tanto, entende? Eles acabam por estar na sociedade ali, podendo ser eles mesmos, mesmo com as suas dificuldades. Então, assim, eu acredito que seja uma temática que é para ser bastante discutida, porque a incidência do autismo ela está bastante frequente, Então, no futuro, mas já está acontecendo, que a gente conviva com bastantes autistas, E a gente só vai conseguir, de fato, inserir eles na sociedade quando a gente conhecer bem a fundo sobre o TEA. Você falou sobre esse ponto, mas você citou bastante a participação das famílias, nesse processo aí de estar discutindo e de estar compreendendo melhor esse assunto. E para vocês, qual o principal desafio, o maior desafio que vocês encontram assim com essas famílias? São vários, vários desafios, mas você está falando no sentido de quê? De conscientizar na família? Isso, de estar inserindo essas discussões. A gente sabe que hoje em dia, até com o advento das mídias, da internet, tem ampliado essas informações, esse acesso às informações, mas vocês ainda encontram algum tipo de dificuldade de estar debatendo sobre esse assunto com as famílias? Elas têm muitas dúvidas. E você também pode abordar até as dificuldades. Eu acredito que por falta também de informação, elas acabam enfrentando muitos desafios, dificuldades nesse processo. Vocês podem estar abordando isso também. Tá. Eu acho que, assim, a questão da conscientização, ela é muito importante, a conscientização de nós pais, Que a gente passa e vive pela essa questão do autismo, E, assim, de fato, a sociedade, ela não sabe como lidar, E, muitas vezes, as pessoas encontram até um tipo certo de bloqueio, receio, Porque é falta de informação mesmo, na maioria das vezes, Mas eu acho, assim, importante a conscientização partir de todos os locais, de todos os órgãos, no setor de saúde, no setor de educação, na sociedade em geral em si, entende? Nesse ponto. Em relação, assim, a gente falar sobre o TEA, o transtorno, vai muito além do que nós, como mães, a gente quer. Em relação à sociedade, ela está muito além, aquém, da questão do autismo. Eles não sabem muito. E aí, a gente, como mãe, a gente quer sempre passar para o outro qual é a importância, Qual a importância de saber tratar, a importância de saber olhar, a importância da nossa criança estar lá numa praça e ele ser bem recebido, as crianças não se afastarem. E toda essa questão que a gente viu, mais aqui em Groaíras, porque nós estamos aqui, a gente
resolveu, assim, no caso, fazer o grupo das mães, né, das mães Sim. atípicas, das mães TEA de Groaíras, para justamente a gente também conscientizar as famílias que têm crianças com TEA, né? Porque eles são leigos de informações e quando a gente conversa, a gente tem o grupo, a gente se encontra presencial, a gente vê a angústia que elas têm. Tanto de viver em família, por conta das pessoas realmente da família não aceitarem, achar que às vezes é coisas de outro mundo, e da sociedade em si. Porque, como eu citei, né, quando a gente vai levar a nossa criança para a praça, as crianças se afastam, mas, assim, nem é por conta da criança que está ali, é por conta da família, né? Então, assim, o que a gente quer com o nosso grupo também de mães, e a gente está aqui, e agradecer muito a Plural Med por esse momento, é da gente conscientizar e passar informações para essa família e para toda a sociedade. Porque elas precisam muito saber disso, além da saúde, da assistência social, da própria educação. Eu estou dos dois lados, eu estou na educação e estou como mãe. Então, assim, a gente tem que ver os dois lados, né? A gente tem que estar sempre buscando o que é melhor para os nossos filhos. Como a Denise também falou, que a gente vai sempre conviver com essas crianças, que depois se tornarão adultos. E, assim, possivelmente, em cada família vai ter uma criança com autismo, né? E para isso a gente tem que estar bem informada, a gente tem que estar preparada. Apesar de cada criança ser única, mas pelo menos a questão da empatia, da paciência, do amor, de saber como lidar, porque cada um é de um jeito. Exatamente. Né? E, Diana, você tocou num ponto muito importante, que é justamente esse apoio da família, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais como é que você percebe, né, o apoio da família nesse processo, no cuidado de uma criança, né, com TEA. Você poderia falar? Pronto. Eu falo e depois a Denise pode complementar. Assim, o que a gente sente muita falta na questão da família é mesmo a família também enxergar e entender o que é o autismo, ela aceitar. Porque muitas famílias não aceitam. E também acham que o que tem que fazer mais algo é a escola ou as terapias, né? Eles focam muito nisso. Mas a família em si, ela faz o quê? Por seu filho, por sua criança, né? Seu adolescente, porque elas visam muito a questão da escola, das terapias, mas é como a gente vê muito nas postagens, né? Não adianta mais ter terapia e a escola se a família não está junto. Porque a família é muito importante, porque eles têm muito apego à família, eles têm, como é que eu posso dizer, confiança com a família. E se a família não estiver lá trabalhando em conjunto, não dá certo. Se a família não estiver dentro da escola para ajudar os diretores, o cuidador, o professor, também não vai à frente. Não é chegar e deixar seu filho lá e pronto. Às vezes a gente vê até umas questões de dizer assim, agora eu vou descansar, a mãe fala, né? Aí, assim, a gente tem que conscientizar, tem que ter a família, tem que ter a terapia, tem que ter a escola. E outro caso muito importante, muitas mães, elas deixam de dar medicação. Que a medicação, no entanto, é muito importante. Porque, assim, como o cérebro deles é muito agitadinho, né? Às vezes eles não se concentram, não conseguem estar ali, ou grita muito. Então, assim, a medicação ajuda também dentro da sala de aula e nas terapias em si, né? Eu acho assim, esse processo de aceitação da família é um processo bem complicado, né? Cada família vai reagir de uma forma, né? Conforme ali, digamos que os recursos. Cada família tem sua realidade. E assim, o autismo, a gente sempre destaca a importância, né, dessas pessoas se sentirem parte da sociedade. Mas a gente não pode anular a questão dos desafios, que são bastante. Entendeu? Então, o primeiro impasse que a família encontra é o acesso ao diagnóstico, né? Falando assim, né, no nível de SUS, né? O acesso ao diagnóstico ainda é muito complicado, né? Aí depois do acesso ao diagnóstico, vem a busca por tratamento, terapias, essas coisas. Então, elas vão encontrando várias barreiras, né?
Aí, essa questão, assim, eu acho que o primeiro ponto é a questão mesmo da aceitação, né? Da família aceitar a sua realidade, né? Mas vai ter sim, né? A gente não vai romantizar de maneira nenhuma o autismo, né? Porque ele tem suas dificuldades, né? Mas assim, eu acho que a família, o primeiro ponto de aceitação, de entender ali, de tentar entender a sua criança, porque imagina só, uma criança, né, que ela também, né, tem um cérebro que funciona diferente, então ela encontra o primeiro apoio da família, ela tem tudo, né, digamos que para deslanchar, porque é o primeiro ponto. Mas também existe muito tabu ao redor do autismo ainda, que quando a gente encontra aquelas famílias que não têm muita informação, elas meio que se retraem, né? E assim, gente, dá medo, né? Acho que toda família passa por esse processo de medo, de como será o futuro, mas a gente sempre enfatiza que tudo passa. Eu passei por essa fase, né? Então, eu achava que eu também não ia conseguir, mas passou por esse processo, né? Aí, quando você vê ali a sua realidade e você aceita a sua realidade, você meio que encontra, né, meios, né? Você se torna mais forte no sentido de que você começa a ter uma melhor visão. É isso que eu tenho, então eu vou atrás do que é para ser feito. Porém, ainda existem muitas barreiras, né? Mas é importante que tenha essa questão da construção da autoestima da criança, do adolescente, de saber que ele é amado, que ele é aceito. Então, eu acho que esse é o primeiro pontapé, né? A questão da família se conscientizar e buscar informações seguras, válidas, porque também tem muita informação desencontrada aí, né? Então, é importante a gente se munir de informações sérias, né, de tratamentos que funcionam na base da evidência científica, sem achismo. Então, eu acho que é bem importante a família tanto ter a questão da aceitação, como ela se munir de conhecimentos corretos. Vocês tocaram também em outro ponto que é bastante interessante, que é justamente o papel da sociedade, né, nesse processo de inclusão da criança. Vocês poderiam falar um pouco também como é que vocês percebem, né, como a sociedade pode estar melhorando esse papel de estar incluindo essas crianças com o apoio, como vocês bem destacaram, da família, né? Assim, a gente tem o grupo em si das mães, elas já vem desde o ano passado, mas a gente só mesmo consolidou na Semana do Autista que teve aqui, que a Plural Med esteve até presente, né? Que a gente estava na Secretaria de Educação e teve toda a apresentação, a temática da Plural Med. Aí, assim, como ela deu um pontapé, assim, um empurrão, assim, a gente tem agora que se mexer. E aí, no caso, a gente veio toda a questão do amparato, juntamente com a Plural Med também, que nos ajudou muito, né? Em relação a isso, até tinha mães que não faziam terapias e o IGEP, juntamente com a Plural Med, conseguiu, né, algumas terapias para algumas crianças que fazem parte do grupo, porque a questão da terapia em si é escasso, né, pela questão também. Tanto aqui como em Sobral também é meio complicado, meio difícil da gente conseguir. E com esse grupo a gente fortaleceu mais a questão da gente conversar, conscientizar, para poder as mães mesmo não terem medo de falar sobre autismo, não ter medo ou vergonha de dizer que tem um filho autista, porque muitas mães, muita família às vezes esconde, e aí fica se escondendo da sociedade, né? E aí, no caso, a gente sempre vai para programas de TV, né? A gente faz alguns vídeos, a gente tem o Instagram. Então, assim, a gente está fazendo o que a gente tem acesso para poder a sociedade saber um pouco mais sobre o autismo. Bom, Diana, você falou agora sobre esse contato, né, inicial que vocês tiveram com o IGEP, né, com o IGEP Saúde, como ele potencializou talvez essa melhoria, né? Então eu gostaria que o Ricardo, que está aqui conosco, né, representando aí o IGEP Saúde, apresentasse para a gente, né, como é que funcionou esse primeiro contato com as mães aqui atípicas do município de Groaíras. Primeiramente, queria parabenizar as meninas aqui que estão capitaneando esse movimento aqui em Groaíras, né? A Denise e a Diana, no qual a gente tem uma relação bem próxima para fazer essa abordagem aqui dentro do município, né? E queria destacar 2 pontos que elas abordaram muito bem aqui com relação ao TEA, né?
a questão das evidências científicas, né, que é fundamental nesse processo de empoderamento das famílias, né, elas não buscarem qualquer tipo de informação, né, isso dificulta até a aceitação, o desenvolvimento da criança, que acaba se transformando em um adulto mais na frente, né? O autismo ele não desaparece com o passar do tempo, né? E outro ponto muito importante é a educação, né? Como dizia Paulo Freire, a educação é transformadora, né? Ela traz conhecimento para as famílias estarem buscando a melhor metodologia, né, para fomentar esse desenvolvimento da criança, né? E a sociedade tem um papel fundamental nisso, né? De estar tentando mudar essa forma de olhar para essas crianças, mas principalmente para as famílias, que acabam que recebendo a maior demanda dentro desse processo de desenvolvimento da criança, né? E como as meninas aqui frisaram, nosso primeiro contato com elas aqui no município, né, já existia esse grupo aqui no município, foi na Semana do Autismo que nós participamos aqui de um encontro, de uma formação, de uma palestra, onde nós trouxemos nossa proposta para o município de Groaíras. E de prontidão, né, a gente teve a aceitação das mães, né, a gente agradece muito por estar possibilitando também esse momento para nós, conosco, de estar possibilitando o amparo dessas crianças, né, dar um suporte maior para as famílias, né, e que elas vêm sendo contempladas semanalmente com terapias em Sobral, né, através dessa parceria que a gente tem firmado com a Associação daqui de Mães de Groaíras. Juntamente também, Ricardo, com a questão da Secretaria de Saúde, né, que como a gente não tem disponibilidade também de transporte para essas mães, né, elas também nos proporcionam essa parceria de levar as crianças até essas terapias em Sobral. É uma via de mão dupla, né? Isso. Tem a parceria com o município aqui de Groaíras, né? E também por prontidão a Secretaria também se dispôs a estar contribuindo fortemente nesse fortalecimento desse movimento aqui em Groaíras. Então a gente agradece a administração por estar abraçando essa causa também, juntamente com vocês. A gente sabe das dificuldades que existem, né? Não é fácil, a gente não está aqui para, como disse a Denise, romantizar a situação, mas que tem se tido bons resultados com essa parceria, né? E que a cada dia mais vai ser fortalecida juntamente com as famílias, principalmente com as famílias. Né? Bom, Ricardo, você falou como o IGEP, né, tem contribuído aí com esse fortalecimento aqui dessa formação, né, dessa movimentação, mas eu gostaria que você falasse também quais são as principais iniciativas, as principais ações que vocês têm realizado aqui e beneficiado a comunidade de Groaíras. Após esse primeiro contato que nós tivemos com as mães aqui do município de Groaíras, que foi na Semana do Autismo, né, um dia, se eu não me engano, se não falhar a memória, dia 1º de abril, né, que participou de um seminário aqui, nós trouxemos nossa proposta para estar fortalecendo essa causa aqui no município, onde nós passamos a ofertar 4 vagas para famílias de crianças com TEA, né, para realizarem terapias múltiplas em Sobral, na clínica IGEP Care. Essas famílias, essas crianças participam de terapias semanais para que possam estar facilitando o desenvolvimento dessas crianças. Além disso, a gente tem um cuidado muito especial também com a família. Mensalmente nós temos encontros, né, onde nós abordamos o cuidado com a família, para que a família também possa se empoderar de conhecimento, a família possa ter decisões mais assertivas e a mãe, né, ter um autocuidado. Porque a gente sabe muito bem que a mãe ela está ali mais próxima da criança nas várias etapas desse processo de desenvolvimento. Complementando aqui o que o Ricardo falou, em relação às 4 famílias, né, que foram recebidas, né, que a gente, no grupo, né, nós fizemos uma seleção para a gente analisar quem não fazia nenhuma terapia, né?
Então, assim, a gente fez esse levantamento e proporcionamos essas 4 famílias que não tinha nenhuma terapia para ser contemplada, né? E, em primeiro momento, todas ficaram muito felizes, porque não tinha nenhuma terapia com essas crianças, né? Só era mesmo a parte da família e a escola. E, na primeira vez que elas já começaram a ir, essas famílias, elas já chegaram, assim, muito mais motivadas, muito mais aceitas, né? Em relação à questão tanto da família atípica como da criança, né? E várias terapias, né? Aí eu sempre mandava foto no grupo, fez a ecoterapia com a psicóloga, com a nutricionista, enfim. É uma vasta terapia que tem lá. Eu fico só olhando as fotos, que eu não conheço ainda de perto, a física, né, lá. Mas eu conheço a menina da ecoterapia, né? A Enage, né? E ela faz um belíssimo trabalho. Inclusive, o meu, quando a gente morava em Sobral, ele fazia. Mas, assim, e as mães também comentar que foi muito bem recebida, né, pela a hospitalidade lá, a receptividade, e que elas estiveram lá com todos, né, e elas estão, assim, amando. Teve até uma mãe que, inclusive, foi chamada até para dar uma palestra, né, sobre o trabalho dela. Então, assim, a família em si, as mães, elas se sentem bem acolhidas, reconhecidas, porque, assim, não é só porque ela está lá porque é a mãe de uma criança atípica, mas ela está ali também como mãe, como mulher, como trabalhadora, né? Só complementando a fala das meninas, né? Parabenizar mais uma vez a elas, né? Por estar levantando essa bandeira no município, né? A gente sabe que as dificuldades são várias, né? Mas que vocês têm conseguido dar luz a essa causa aqui no município, né? Quando a gente fez essa proposta para elas, né? A gente sempre coloca quando leva essa proposta ao município, que dê prioridade às crianças que muitas vezes não têm acesso a nenhuma terapia, que são aquelas crianças que estão num estado de vulnerabilidade social maior. A gente sabe que tem muitas famílias que passam dificuldades, mas tem umas que são o extremo, né? E que a gente sabe que uma terapia ela não vai resolver 100% daquela situação, mas ela vai contribuir para que a família saia daquele ponto inicial. Queria que você explanasse agora como é que funciona essa relação, como foi que aconteceu essa iniciativa comunitária, digamos assim, desse grupo, né? E também que você pudesse falar melhor sobre essa relação do grupo em relação com o IGEP Care, né? IGEP Saúde. O grupo de WhatsApp já existia, né? Só que não era muito movimentado, a gente não tinha um amparato, né? Não tinha alguém para nos fortalecer, né? Como a gente citou a questão do IGEP, né? E da Pluralmed. Depois que teve esse momento, né, de palestra em abril, a gente começou a conversar, né? Fortalecemos mais o grupo, foi entrando mais mães. Hoje a gente tem em torno de 50 mães, né, no grupo. E a gente fez o primeiro momento para poder a gente discutir como é que a gente faria, se a gente ia fazer encontros mensais, quinzenais, quem ia ficar à frente, né? No caso, eu estou como presidente, a Denise como secretária e a Gleiciane, ela é vice-presidente, né? Então, foi uma votação que fizeram num dia, e aí a gente ficou com mais essa responsabilidade. E a gente tem todo o apoio assim dos meninos, né, da Pluralmed e da IGEP. E aí, nessa conversa que a gente teve, a gente começou a pontuar algumas situações que a gente deveria ir em busca, né, de um neuropedagogo. Desculpa. De um neuropediatra, né, que agora tem aqui, depois a Denise fala um pouquinho mais sobre esses atendimentos, né, a questão das terapias com as crianças que estão indo para Sobral, e toda a nossa formação e fortalecimento do grupo em si, para a gente levar mais para a sociedade e para a família o que é trabalhar com o autismo, o que é ter um autismo na família. Sobre a questão do grupo, né, é bom sempre a gente enfatizar a importância do grupo, né, a importância da união de mães, né, até se tiver outras mães que não participam ainda do grupo, pode entrar em contato conosco, né, para fortalecer essa questão dessa rede de apoio.
E destacar também assim, a importância do apoio que a gente encontra, né? Como a Diana mencionou, a gente viu a necessidade da discussão desse tema lá no dia do simpósio do autismo, né? E a gente viu a necessidade que tem grande de informações e de tudo mais. E desde o início, né, eu tenho mais contato com o Ricardo, né? Acho que desde o início a gente tem uma troca muito legal. Mas, assim, esse apoio, né, de diversos órgãos, grupos, entendeu? Porque quanto mais a gente unificar isso, a gente vai conseguir, de certa forma, conscientizar, né? E dar o apoio, né? Um ponto bastante importante que eu acho que o Ricardo sempre aborda, né? É sobre a questão do cuidado com o cuidador, né? E isso também é uma temática que precisa ser bastante discutida, né? Precisa ter um olhar, assim, também mais, digamos, empático para as famílias, né? Porque elas, como eu falei, é difícil, entendeu? Às vezes, muitas vezes, o processo do diagnóstico, ele é muito solitário, né? E por diversas vezes, não é que a gente se anula, né? Porque eu falo que quando a gente é mãe, não tem como, gente, você não priorizar a sua criança. Eu priorizo, né? Então, assim, a gente meio que esquece, né? Então, é importante essa questão de olhar para o cuidador, né? E desde o início a gente também tem encontrado esse apoio, né? Do IGEP Care, né? Esse apoio em relação a fortalecer o nosso grupo. E isso é muito importante para nós, entendeu? Porque quanto mais gente se unir, serão mais vozes, serão mais uma forma de conscientizar a sociedade. Esse grupo já existia no município, né? Parabenizar as meninas por ter puxado de forma bem antecipada essa discussão, né? Parabenizar elas, né? Pelo grande desafio que é. E após esse contato inicial com o IGEP, né, com a Pluralmed, a gente tem buscado fortalecer ainda mais esse grupo, né? Logicamente que a força maior são delas, né, das mães que levantam essa bandeira, mas tem buscado fortalecer, né, dar visibilidade a essa discussão. Um exemplo disso é o contato com as mães de Vajota, né, das mães atípicas de Vajota, da associação de lá. Já também uma associação antiga, né, onde nós até já marcamos, né, um encontro agora nessa semana, para que elas possam estar compartilhando sentimentos, ideias, para fortalecer ainda mais essa bandeira dentro do município de Groaíras. Bom, vocês falaram agora sobre essas perspectivas, né, sobre as melhorias que vieram juntamente com essa parceria. Então, acredito que esse momento realmente é bastante importante, não só diretamente para as famílias, mas acredito que para a conscientização de toda a sociedade. Então, encerrando esse bate-papo de hoje, né, eu gostaria de deixar o espaço aberto para vocês fazerem uma fala final, deixar algum recado aí para os nossos ouvintes, né? Fiquem à vontade. Pronto, primeiro assim, a gente também quer enfatizar aqui a importância da sociedade que está vendo o nosso grupo. Porque, assim, depois que a gente formou esse grupo, várias pessoas têm nos chamado para conversar, para fazer uma palestra, para uma entrevista, né? A gente foi para a rádio, eu fui para outra escola, né? A gente sempre falando sobre a importância de conscientização da sociedade em questão ao autismo. E, assim, a gente quer agradecer, né? No caso, agradecer ao IGEP Saúde, IGEP Care, Pluralmed, por nos estar dando esse pontapé, né, de melhorias para algumas mães, né, já do nosso grupo, e pedir assim que a sociedade não se limite só ao nosso grupo, né, mas que procure em redes sociais, se informar mais. Se quiser mais informações, a gente está à disposição, né, Denise? Isso. Pode mandar mensagem pelo Instagram do grupo, né, perguntar, fazer perguntas, como foi mencionado também aqui nos bastidores, que a gente está com um grupo de estudo também que a gente vai iniciar. Primeiramente, a gente vai fazer só com as mães do grupo, mas se pessoas da sociedade quiserem também fazer parte, eu creio que a gente vai dar esse momentinho, né, também, que é a questão de informações, de mais conhecimento para a sociedade. E a gente está à disposição, as mães, como a Denise falou, que não ainda estão no nosso grupo, pode nos procurar também, né? E a gente vai se fortalecendo, né? Quanto mais forte a gente tiver, melhor vai ser para os nossos filhos. Eu gostaria de agradecer, né, o convite mais uma vez por estar aqui
e dizer o quanto que é importante, né, essa discussão dessa temática do autismo, de cada vez a gente estar falando mais sobre isso. De certa forma, acaba que outras famílias também têm essa questão do empoderamento, né, de estar sendo discutido. Como eu falei, ainda existe muito tabu, né, a respeito do autismo, que a gente precisa quebrar, né? E isso só vai acontecer se, de fato, né, todo mundo se engajar, né? E destacando a importância da ajuda da sociedade, né? De estar junto conosco, mesmo que você não tenha nenhum filho autista ou que você não tenha nenhuma pessoa, né, que conheça com autismo, mas é muito importante, né, até mesmo para a construção, né, da sociedade. Eu falo que a diversidade, todo mundo ganha, né, quando você aprende ali a conviver com as diferenças, todo mundo sai ganhando de alguma forma. E também agradecer, né, o Grupo Plural Med, lembrando que o nosso contato com o grupo é totalmente particular, né, a gente precisa deixar isso bem claro. O contato que a gente tem com a Plural Med, ele existiu desde o simpósio, né, que o Ricardo procurou a gente, né, e tem se mostrado bastante solícito com o seu apoio. Claro que a gente também conta com apoio, né, de quando a gente precisa das terapias, a gente precisa do apoio da Secretaria de Saúde, né, dos órgãos públicos, e isso é muito importante para a gente, porque a gente trabalha unido, né, para as coisas acontecerem, para as crianças terem acesso ao tratamento, a gente precisa de montar um time, entendeu? Porque envolve bastante coisa. E quando a gente fala do serviço público, né, a gente sabe da vulnerabilidade das famílias, né? Mas é importante destacar que o nosso contato com a Plural Med, ela sempre partiu, assim, de forma individual em alguns pontos, né? Plural Med para grupo de mães atípicas. E isso é muito importante para a gente, né? Quem dera que mais grupos, né, chegassem para a gente, né, e de fato contribuísse, porque é muito importante a gente se sentir vista, né, se sentir que tem gente olhando pela gente, a gente precisa muito dessa união, a gente precisa de toda a sociedade, né, porque é um processo difícil, a questão da busca pelo direito, do acesso ao tratamento, e a gente sabe que essas crianças, muitas vezes, elas têm bastante potencial para atingir ali as suas potencialidades e conseguir viver, de certa forma, com menos dependência possível da sociedade, né? Mas ainda é muito difícil o acesso ao tratamento, né? E isso causa uma angústia nas famílias, né? É por isso que uma das propostas do nosso grupo é a gente estar cada vez mais expandindo isso, né? A busca pelo tratamento e o acesso à educação de qualidade, né? Com intervenções baseadas em evidências, né? E isso é muito importante para a gente, tá? Muito obrigada. Nós, como IGEP Saúde, a gente fica muito, muito feliz por esse reconhecimento desse trabalho a ser desenvolvido, que está sendo desenvolvido aqui no município de Groaíras, juntamente com a Associação de Mães, né? Então, esses são os primeiros frutos, né? A gente sabe que existe, uma jornada, né? E essa jornada, ela está apenas iniciando, né? Então, teremos ainda mais frutos, né? É uma relação muito respeitosa entre o IGEP e a Associação de Mães aqui de Groaíras, né? Eu, particularmente, eu admiro muito, né, vocês por estar conduzindo de maneira ética, de maneira transparente todo esse movimento, né? Então, assim, a gente se colocar à disposição mais uma vez para estar fortalecendo essa causa que é tão nobre, né, nos dias de hoje. Lembrando, nunca devemos romantizar. A gente sabe que existem grandes desafios, mas que acho que o pontapé inicial foi dado. Então acho que a partir de agora é fortalecer esse elo de ligação, né, para que todos nós, especialmente vocês, mães, famílias, crianças que vão se tornar adultos, né, vocês serão os mais privilegiados, com resultados mais satisfatórios nessa parceria. Muito, muito obrigado mesmo. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a presença das mães atípicas de Groaíras, né, por compartilharem as suas experiências, suas perspectivas. Também ao nosso gerente aqui, SG, o Ricardo. E nós finalizamos hoje o nosso bate-papo aqui. Até a próxima.